E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. É com muita alegria mais uma vez que nós estamos aqui para louvar, bendizer, agradecer ao nosso Senhor pelo dom da vida, por poder falar, por poder enxergar, por poder sentir a presença dele em nós. E nesse dia de hoje, meus irmãos, nós vamos fazer uma meditação que se encontra em Marcos, Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, do versículo de 24 a 30. Um evangelho lindíssimo, que a gente consegue ver a fé de uma mulher, que lá fala assim: em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e Sidônia, e tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e saiu e caiu aos teus pés. Essa mulher era pagã, de origem de Ciro e Fenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro que fartem os filhos, porque não fica bom tomar o pão dos filhos para lançar aos cães. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas dos filhos. Jesus respondeu: por causa destas palavras, vai-te, que saiu o demônio de tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Amém? Meus irmãos, olha que palavra bela, belíssima para a gente mergulhar e trazer para nós algo de que essa mulher vem ensinando para nós. Que sinal de humildade que essa mulher mostra. O interessante é que nos primeiros capítulos Jesus saiu, a sequência de ontem, que falava das coisas ruins, que era adultério, cobiça, perversidade, fraude, desonestidade, devassidão, orgulho, é a que sai do nosso coração. E o Senhor dá sequência aqui. Aqui a gente consegue ver que o Senhor estava cansado, porque ele queria ficar oculto, ele queria sair para um lugar para descansar, mas ele não podia, ele não conseguiu. Porque logo que ele chegou naquela casa, uma mulher viu ele. A mulher viu ele e com certeza ela sabia do que o nosso Senhor era capaz de fazer. Olha que interessante. A mulher viu o Senhor porque a filha dela estava possuída por um espírito imundo. Olha que interessante. Ela chegou ali, no capítulo 25 fala assim, no capítulo 26 fala assim: essa mulher era pagã, de origem Ciro e Fenícia, e ela suplicava para o Senhor: minha filha está possuída por um espírito imundo. Meus irmãos, quando nós reconhecemos Jesus, quando nós vemos Jesus, quando a gente acredita que pode sair do nosso Senhor a libertação, a cura para nós, para os nossos filhos, para os nossos familiares, quando a gente acredita, quando a gente se lança aos pés, a graça acontece. Aos pés de Jesus, quando a gente se lança de joelho, a nossa oração é ouvida. Olha que interessante o que o Senhor fala para essa mulher. Jesus disse: deixa primeiro que me fartem os nossos aqui. Não é justo tomar o pão dos filhos para jogar aos cães. Ele chegou a chamar aquela mulher de cão, de cachorro. A palavra fala isso, não é eu que estou falando. Mas é aquela mulher cheia de humildade aos pés do Senhor. É umas palavras, meus irmãos, que a gente tem que ver que ali naquelas palavras, as palavras sábias daquela senhora, o gesto de humildade, ela foi muito ousada nessas palavras que fala assim: e ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que os filhos deixam cair. Comem as migalhas dos seus filhos. Meus amados, aqui a gente consegue entender que ela não pede o Senhor por inteiro,
Ela pede só que ele volte o pensamento dele ali, e é porque aquela filha não estava presente ali com ela. A filha estava na casa dela, ela foi ao encontro porque ela sabia que de Jesus saía a graça para a libertação daquele espírito imundo. E ela fala: Senhor, é justo, é muito certo isso, mas eu quero apenas uma migalha. Uma migalha é o suficiente, porque é aquela migalhinha que cai da mesa quando os filhos estão fartando, é o que eu quero. Essa migalha do Senhor eu tenho certeza que é o suficiente para minha filha ser liberta. Meus amados, o Senhor ali foi comovido de uma compaixão tão grande por aquelas palavras sábias, por aquele gesto de humildade, mesmo ela sendo pagã. Eu tenho certeza, a palavra não fala mais dessa senhora, mas a partir daquele momento, com certeza, ela foi uma seguidora de Jesus. Olha que interessante quando a gente vê que a graça, o amor, a misericórdia do Senhor vem ao gesto de fé. A graça do Senhor vem nas palavras sábias de uma oração tão simples. É justo, Senhor, mas eu peço ao menos as suas migalhas, as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Meus irmãos, eu trago no meu coração, sabe assim, um lugar que a gente consegue, porque Jesus ali fala das migalhas, fala do pão. Não é justo dar o pão para os cães. Saciar os meus, primeiro aqueles que me acompanham, aqueles que estão sempre junto comigo. E ela quer uma migalha. E nós temos o pão todos os dias nas nossas santas Eucaristias, o pão da vida. Nosso Senhor Jesus, as palavras do Senhor falam: eu sou o pão da vida. Olha que interessante que se a gente chegar ali naquele momento, naquela unção, naquela substanciação que é falado assim, que quando é transformado o sangue, o vinho em sangue e o pão em carne. Meus irmãos, ali naquele momento a graça, a libertação acontece. Se a gente de joelhos suplicar com gesto de humildade, assim como essa senhora suplicou, os nossos filhos já são libertos. Ali aquela senhora tinha um espírito maligno, a filha dela possui de um espírito maligno. E os nossos filhos, do que estão sofrendo? Você que me ouve, do que tipo de mal que seu filho está sofrendo? Que tipo de vício que está passando? Ou o seu marido, ou a sua esposa, que tipo de situação? Mas se você se ajoelhar, se você se jogar ao chão e fazer como essa senhora fez, um gesto de humildade, falar: Senhor, eu te desejo do fundo da minha alma. Eu quero simplesmente a tua migalha, Senhor. Meus irmãos, a graça de Deus é tão grande, Ele se torna tão humilde num pedaço de pão que nós possamos sentir Ele, nós podemos sentir Ele dentro do nosso ser, e ali a graça acontece. Seu filho não precisa estar junto, se estiver é ótimo, mas a graça de Deus vai aonde Ele está. Porque foi o que Jesus falou no último capítulo: pode ir para sua casa, o espírito maligno saiu. Meus irmãos, é algo tão bom que quando a gente deixa esse Espírito Santo entrar dentro do nosso coração e nós consigamos abrir as portas para o Senhor, faça a morada de verdade. Senhor, adentra no meu coração, adentra no coração dos meus filhos. Meus amados, o Senhor vem nos brindando com as suas palavras, o Senhor vem nos selando com as suas palavras. Que nesse dia de hoje você, os seus filhos, a sua família, todos os seus, sejam cobertos pela graça do nosso Senhor, pela sua santa palavra. E deixe a graça de Deus acontecer cada dia mais. Sinta o poder de Deus invadindo a sua vida, o seu coração, a sua alma. Temos que ser humildes, ter um gesto de fé. E não precisa escolher palavras para entrar em oração. Faça como essa senhora fez, uma simples oração, mas com sabedoria. E a graça de Deus vai acontecer na sua vida, na minha e nas nossas vidas. Amém. Que Deus te abençoe. E nós estivermos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, ainda você que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você apertar em inscrever-se, apertar o sininho, dar um joinha. Deixe esse dia de hoje, essa oração de hoje, envie nos seus comentários aí também, o que você sentiu, o seu testemunho. Deixe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos da família, grupo dos amigos. Levamos essa palavra de Deus, nos ajude a evangelizar. Fiquem todos com Deus e até a próxima.